Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, é com grande alegria que se renova em nós a satisfação deste reencontro. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, que é da autoria do ilustre e culto pastor Elton Mello, e que tem como título Convicções da Fé diante das pressões sociais. Quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer a maneira como Jesus agiu diante de seus opositores, sua calma, sensatez e firmeza ao se posicionar sobre sua natureza e missão. Também perceber que Pedro, mesmo amando a Jesus e desejando ser fiel, não suportou a pressão social no dia do julgamento de Cristo. E por fim praticar, refletindo, será que alguns de nós, ao longo da caminhada cristã, não temos agido como Pedro e os apóstolos, entristecendo o nosso Senhor? Texto áureo. Abro aspas. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Fecho aspas. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11, onde você pode encontrar este versículo. Alguns textos bíblicos inspirativos. Começamos com Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 62 a 65. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo seu Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia? Vamos agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 11 a 14. Abro aspas. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele, Jesus, nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. De modo que o governador ficou muito impressionado. A introdução desta lição diz o seguinte: exploraremos como Jesus lidou com a pressão social durante um momento crucial de sua vida, destacando sua calma, sensatez e firmeza ao se posicionar sobre sua natureza e missão.
Também examinaremos o caso de Pedro, um discípulo que, apesar de seu amor por Jesus, não conseguiu resistir à pressão social durante o julgamento de Cristo. Finalmente, refletiremos sobre como nós, como cristãos, podemos aprender com esses exemplos e evitar entristecer nosso Senhor. Tópico 1. A maneira como Jesus agiu diante de seus opositores. No texto de Lucas, capítulo 4, versículos 3 a 13, somos levados ao deserto, onde Jesus enfrentou a tentação do diabo. Nesse momento crítico, Jesus exibiu notável calma, sensatez e firmeza em sua postura. Ele enfrentou as tentações usando as Escrituras Sagradas como sua arma, revelando sua profunda compreensão da palavra de Deus. Essa passagem nos ensina que mesmo em momentos de pressão social ou tentação, a palavra de Deus pode ser a nossa âncora e guia, fornecendo-nos as respostas e a sabedoria necessárias para resistir às adversidades. A história continua nos textos de Mateus capítulo 26, versículos 62 a 65, e Mateus capítulo 27, versículos 11 a 14, quando Jesus foi confrontado por seus opositores e líderes religiosos durante seu julgamento perante o governador Pilatos. O sumo sacerdote perguntou diretamente a Jesus se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Em resposta, Jesus afirmou sua identidade de maneira clara e inabalável. Ele confirmou ser o Filho do homem e proclamou que um dia haveria de vir sobre as nuvens do céu e estaria sentado à direita do Todo-Poderoso. Essa resposta demonstrou a firmeza de Jesus em sua missão divina, mesmo diante das acusações e pressões sociais intensas. Esses episódios ressaltam como Jesus enfrentou não apenas tentações no deserto, mas também a hostilidade e o julgamento das autoridades religiosas e governamentais. Sua postura firme e a confiança na verdade de sua missão destacam a importância de manter nossas convicções em meio a desafios sociais. Assim como Jesus confiou na palavra de Deus para resistir à tentação, também podemos encontrar força na palavra e seguir seu exemplo ao enfrentar as pressões sociais que tenhamos de enfrentar em nossa jornada de fé. Uma aplicação. Quais são as pressões sociais que mais afetam a sua vida hoje? Vamos ao tópico número 2. Pedro e a pressão social no julgamento de Cristo. No momento crucial do julgamento de Cristo, a figura de Pedro, conhecido por seu amor ardente a Jesus, se destaca como um exemplo vívido de como até mesmo os discípulos mais fervorosos podem fraquejar sob pressão social, conforme nos revelam os relatos dos evangelhos, especificamente em Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. Enquanto estava sentado no pátio, Pedro foi confrontado por uma criada que o identificou como alguém que estava com Jesus, o Galileu.
mesmo diante da forte afeição que nutria por seu mestre e de seu desejo de lhe ser fiel, leal, Pedro cedeu à pressão social e negou conhecer Jesus, não apenas uma vez, mas 3 vezes, exatamente como Jesus havia previsto. A primeira negação de Pedro ocorreu quando ele respondeu à criada dizendo: "Não sei do que você está falando." Posteriormente, enfrentou outras pessoas, jurando que não tinha nenhuma ligação com Jesus. Foi somente após o canto do galo, cumprindo a previsão de Jesus, que a realidade da tríplice negação de Pedro o atingiu profundamente, levando às lágrimas amargas. Essa narrativa é um lembrete contundente de como a pressão social pode exercer uma influência avassaladora, mesmo sobre aqueles que possuem uma fé fervorosa. A queda de Pedro nos ensina a importância da vigilância espiritual e da dependência de Deus em tempos de provação. Mesmo os discípulos mais próximos de Jesus não estão imunes às tentações de negar sua fé em situações desafiadoras. No entanto, a história de Pedro também nos revela que quando fraquejamos, há espaço para o arrependimento e a restauração. Após chorar amargamente por sua negação, Pedro encontrou a possibilidade de buscar o perdão. E assim foi restaurado em sua fé. Isso demonstra que mesmo nas fraquezas, Deus está pronto para perdoar e fortalecer aqueles que buscam sinceramente sua graça, fornecendo-nos um valioso exemplo de esperança e renovação em nossa jornada cristã. Aplicação. Compartilhe com os demais uma situação de pressão social que você sofreu nesses últimos dias. Vamos ao terceiro tópico: pressões sociais sobre os cristãos neste tempo. Assim como Pedro enfrentou pressões sociais em sua época, os cristãos pós-modernos também enfrentam desafios específicos em uma sociedade marcada pelo relativismo da verdade, pelo crescente secularismo e pelo ateísmo. Aqui exploraremos algumas das principais pressões sociais que podem afetar nossa fé atualmente. Número 1, ceticismo religioso generalizado. Em uma sociedade onde o ateísmo e o relativismo são amplamente aceitos, os cristãos muitas vezes se deparam com ceticismo e descrença em relação à sua fé. Eles podem ser questionados sobre a validade de suas convicções religiosas, o que pode criar uma pressão social para conformar-se às visões predominantes. Ponto 2. Moralidade relativa. O relativismo moral é uma característica marcante da sociedade pós-moderna. Isso significa que as normas éticas e morais estão sujeitas à interpretação pessoal, o que pode levar os cristãos a se sentirem pressionados, a comprometer seus valores e princípios em nome da conformidade social. Ponto número 3. Exclusão e estigmatização.
Alguns cristãos podem enfrentar discriminação ou estigmatização por causa de sua fé em um ambiente que promove a secularização e o ateísmo. Isso pode incluir dificuldades no local de trabalho, na educação, ou até mesmo dentro de suas próprias comunidades. Ponto número 4. A pressão para abandonar a fé. A pressão social para abandonar a fé cristã pode ser intensa em sociedades onde o cristianismo é visto como uma religião obsoleta ou irracional. Alguns cristãos podem sentir-se tentados a renunciar à sua fé para se encaixar mais facilmente nas estruturas sociais predominantes. Ponto número 5. Tensões em relações pessoais. Cristãos pós-modernos podem enfrentar conflitos em relações pessoais, especificamente se amigos, familiares ou colegas de trabalho têm visões secularizadas e são hostis à fé cristã. Isso pode criar tensões interiores sobre como expressar sua fé de forma autêntica. É importante que os cristãos pós-modernos reconheçam essas pressões sociais e busquem apoio na comunidade cristã, na oração e no estudo das Escrituras para fortalecer sua fé e resistir às influências negativas. Além disso, é fundamental que continue a compartilhar seu amor e compaixão com aqueles que têm visões diferentes, a fim de serem um testemunho vivo do Evangelho em um mundo cada vez mais secularizado. Os pastores desempenham um papel fundamental na orientação espiritual de suas congregações e na capacitação dos membros a enfrentarem os desafios do nosso tempo. Para preparar sermões relevantes e contextualizados, aqui estão 3 parâmetros essenciais. Primeiro, estudo profundo das Escrituras. Segundo, reconhecimento dos desafios atuais. Terceiro, comunicação clara e aplicável. Para preparar sermões relevantes e contextualizados, os pastores devem aprofundar seu estudo das Escrituras, aplicando os ensinamentos aos desafios contemporâneos e compreendendo o contexto cultural, histórico e social. Eles também devem estar atentos aos desafios específicos enfrentados por suas congregações e pela sociedade, incluindo questões sociais, éticas e morais. Além disso, os sermões devem ser comunicados de forma clara e acessível, evitando linguagem teológica complexa, buscando tornar os princípios bíblicos aplicáveis à vida cotidiana dos ouvintes, oferecendo orientações práticas. Aplicação. Como você pode estimular o seu pastor e os demais membros da igreja para uma melhor compreensão desta nova realidade? Vamos à conclusão. À luz do exemplo de Jesus e da experiência de Pedro, concluímos que é possível manter nossas convicções diante das pressões sociais. Devemos nos apegar à palavra de Deus, estar alertas espiritualmente e depender do Senhor em todos os momentos. Nosso objetivo como cristãos deve ser seguir o exemplo de Cristo,
mantendo nossa fé inabalável, mesmo quando enfrentamos desafios. Que possamos aprender com Pedro e, em vez de entristecer nosso Senhor, honrá-lo através de nossa fidelidade em todas as circunstâncias. Esta lição nos lembra da importância de permanecer firmes em nossa fé, independente das pressões sociais que possamos enfrentar em nossa jornada cristã. Que, assim como Jesus, possamos ser guiados pela palavra de Deus e, como Pedro, aprendamos com nossas fraquezas para nos tornarmos seguidores mais fortes de Cristo. Que Deus nos ajude. Amém.